Deixa eu só te contar um negócio aqui rapidão. Só pra caso você não saiba. As suas pausas não precisam ser produtivas. Tá bom? Então tá bom. Oi, conta pra mim como é que você tá. Você tá bem? Eu espero que sim. Eu estou maravilhosamente bem também, graças a Deus. E já comecei com essa frase aí, né? Eu tava ouvindo um podcast aqui, que inclusive gosto muito, vou deixar a indicação aqui pra vocês, que é o Para Dar Nome às Coisas, da Nath. E ela soltou essa frase e eu recebi tal qual um tapa no pé da minha orelha, entendeu? E aí eu quis compartilhar com vocês aqui, então já cheguei diferente, já cheguei, né, com a frase de impacto, mas enfim, vamos começar do zero aqui. Espero que você esteja bem. Se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Giovana e no primeiro episódio eu falo um pouquinho sobre o porquê que esse podcast existe e quem eu sou, enfim. Então, se você tiver curiosidade, eu te convido a ir lá assistir. Mas vamos lá, vamos tomar um cafezinho comigo? Então vamos. É o seguinte, porque que a gente é podcaster e equilibrista aqui, vocês estão vendo, né? Por que eu quis falar sobre isso aqui com vocês? Porque, na verdade, aconteceu comigo uma situação no ano passado, que, na época, inclusive, foi até pauta de terapia, né, pra mim. E, enfim, depois trabalhei isso em mim. E aí, eu tava ouvindo esse podcast ontem e, enfim, recebi dessa forma e queria muito dissertar sobre aqui, que talvez alguém esteja precisando ouvir também. Enfim, hoje vamos falar sobre... O que a gente vai falar hoje sobre? A gente vai falar sobre autocrítica, cobrança, autocobrança o tempo inteiro, a gente vai falar sobre pausas, descansos e afins. E essa frase veio realmente como um estalo, porque faz total sentido e eu vou contextualizar para vocês entenderem. No ano passado, eu peguei uma gripe muito, muito, muito forte. E é muito difícil eu ficar doente, assim, né? Ruim, a ponto de ficar ruim mesmo. É realmente muito difícil. Só que essa gripe, ela veio assim... Nossa, ela me derrubou. E olha que realmente é muito difícil me derrubar, assim, né? Ficar ruim e tal. E ela me derrubou e eu precisei ficar uma semana, assim, parada. Eu não trabalhei, fiquei uma semana sem trabalhar e tal. E aí, beleza. E aí entram 2 pontos. Primeiro, pausa obrigatória, né? Eu não parei porque eu quis parar. Nossa, vou descansar. Não, eu tive que, né? Eu fui obrigada a parar. E o segundo ponto, que foi a produtividade tóxica enquanto eu estava doente, entendeu? Que é o que aconteceu. Essa semana que eu fiquei ruim, tipo assim, os 2, 3 primeiros dias, de fato, eu tava... Nossa, eu queria ficar só deitada, né? Eu realmente queria ficar só deitada e tal. E tudo bem. Só que aí, o que eu pensei nessa época? Falei, cara, já que eu tô doente, que eu tô em casa, eu vou adiantar muita coisa que eu quero fazer aqui em casa, né? Eu queria organizar o armário da cozinha, eu queria dar um geral no meu armário, no meu guarda-roupa, eu queria dar uma geral em todas as coisas, eu queria dar várias gerais em várias coisas, entendeu? E aí, eu, inclusive, rapidão, só um adendo aqui rapidinho, eu tenho muita mania de falar e aí o tempo inteiro, né? Todas as vezes que eu vou editar os vídeos, eu fico tipo, nossa, minha gata, dá uma caladinha rapidão, será que tem como? Nossa, eu falo muito e aí, parece que eu preciso do e aí pra manter a linha, né, de, enfim, enfim, e aí, são as duas palavras que eu falo muito, enfim, e aí, beleza, falei que ia, né, assim, tentar dar uma geral em tudo e tal. E aí, depois do terceiro dia, assim, que, né, como eu disse, os 3 primeiros dias eu tava mais dodóizinha mesmo, então eu realmente só queria ficar na cama, mas eu percebi também que um pouco dos outros dias foi meio que um 50-50, sabe? 50% eu tava dodóizinha e queria descansar e queria deitar, mas ao mesmo tempo eu me entreguei pra aquilo, sabe? E falei, tipo, tô dodóizinha, deixa eu deitar, entendeu? Então eu percebi isso, assim, que eu tava nesse limbo ali, né, de, tipo, querer fazer alguma coisa, mas a procrastinação não deixava, mas ao mesmo tempo eu me sentia frustrada, porque, poxa, eu tô à toa em casa o dia inteiro, então eu poderia estar fazendo alguma coisa, e aí, por que entra, né, essa frase, por que essa frase me pegou tanto? Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu me cobro muito,
Muito, muito, muito. Eu não sei se eu diria que eu sou perfeccionista. Eu não sei se eu me considero perfeccionista. Mas eu me cobro muito. E a minha autocobrança é um pouco pra tudo, no sentido de produtividade mesmo, de ser útil, sabe? Nossa, eu tô falando isso aí, já tem até. Já tenho até pauta pra terapia agora, inclusive. Que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim, de querer ser útil, sabe? Enfim, e aí eu, tipo assim, eu já me peguei em vários momentos, né? De tipo, ah, hoje eu tô de folga, né? Ah, hoje eu tô à toa. Aí eu sempre quero fazer alguma coisa. Ah, não, se hoje eu tô de folga, então eu vou arrumar o quarto. Se hoje eu tô de folga, então eu vou arrumar a cozinha. Se hoje eu tô de folga, então eu vou tirar tudo do armário da cozinha e limpar o armário e pôr tudo de volta no lugar e organizar e tal. E assim, claro, a gente tem que ter momentos, obviamente, né, onde a gente organiza coisas que estão fora do lugar. Mas tem coisa que não é urgente. E se tá daquele jeito até o momento, claro que não estamos falando de extremos, né? Claro que tem coisa que, tipo assim, você tá empurrando com a barriga, e tem coisa que você precisa fazer e você só tá realmente procrastinando. Mas tem coisa que se tá daquele jeito até aquele momento, não vai fazer diferença se você fizer hoje ou amanhã ou daqui uma semana. Entendeu? Então, por que essa frase veio, né, realmente como um tapa? Porque na época, né, eu fiquei muito frustrada, né? Quando passou a semana e eu voltei a trabalhar na semana seguinte, eu fiquei muito frustrada mesmo. Foi pauta de terapia, inclusive, porque eu falei, né? Eu falei, Cat, eu queria ter feito tanta coisa, planejei tanta coisa na minha cabeça e tal, e não fiz e tudo mais, e né, deixei as coisas acontecerem, e me entreguei pro toda dóizinha, quero deitar e fazer nada, sabe? E aí a Cat falou pra mim, né, tipo, Gi, tem momento que você só quer fazer nada e tá tudo bem, tipo, descansa, se permita descansar, sabe? Se permita não fazer nada. E não foi exatamente assim, né, com essas palavras e tudo, que já tem um tempinho que isso aconteceu, e eu realmente não iria lembrar, mas e depois eu parei pra pensar e eu falei, cara, realmente eu não consigo ficar quieta. E aí, por exemplo, o Heitor fala muito isso pra mim, muito, muito, inclusive. Quando a gente não tem nada pra fazer, tipo, final de semana coincide dele não trabalhar, porque eu geralmente já não trabalho aos fins de semana, né, igual eu já falei aqui em algum outro episódio, são raras as vezes, é tipo exceção da exceção da exceção, entendeu? Mas geralmente eu não trabalho aos finais de semana. Então, quando acontece de eu não ter nada pra fazer mesmo, tipo assim, não. Porque, por exemplo, esse final de semana eu não vou trabalhar, mas eu vou encontrar umas amigas pra gente tomar um café. No próximo final de semana eu não vou trabalhar, mas tem a Eucaristia do meu primo. Então, assim, uns dias que coincidem, né, de eu não trabalhar e não ter nada pra fazer, e o Heitor também tá em casa, né, não estiver trabalhando, eu sempre invento uma moda, eu sempre quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil, eu quero estar sendo útil. E aí, às vezes, o Heitor fala pra mim, às vezes não, várias vezes, né, o Heitor já falou pra mim, tipo, mano, fica quieta, só deita e fica quieta, e faz nada, e fica quieta, vamos ver um filme, vamos fazer nada, tipo assim. E realmente, eu quero muito, mas ao mesmo tempo eu tenho muita dificuldade em não fazer nada, sabe? E tô trabalhando isso em mim, graças a Deus a gente evoluiu muito como pessoa, entendeu? Tem dia que eu só deito na minha cama e faço um compilado de vários nadas. E sou muito feliz por isso, entendeu? Mas assim, eu queria falar sobre isso porque hoje em dia a gente está numa fase da vida, eu acho que eu falo num geral, assim, né? Não generalizando, obviamente, mas num geral. Parece que hoje em dia estamos numa onda de autocobrança, uma onda de produtividade incrivelmente tóxica, uma onda de preciso ser útil e preciso estar fazendo algo para que a minha vida esteja em utilidade. E, cara, às vezes não, às vezes você só precisa pausar e descansar a cabeça, e sabe? Né? Igual, por isso que essa frase pegou tanto em mim, né? Fiz uma tatuagem dela. Suas pausas não precisam ser produtivas. As suas pausas apenas precisam ser pausas. Só descanso, desligar a cabeça, fazer nada. Ou fazer alguma coisa também, mas assim, que seja alguma coisa para descanso, sei lá.
vai ler um livro, entendeu? Não coisas que fritem o seu cérebro, claro, mas assim, vai ler um livro, se, sei lá, se você gosta de crochê, eu tentei colocar esse hábito na minha vida, né? Não tenho delicadeza por esse tipo de coisa manual delicada. Então, só passei raiva e cansei, desisti. Mas, assim, vai ler um livro, vai, sei lá, ver a natureza, se você é da natureza. Se você não é, vai ficar em casa, vai ouvir uma música. Deita na cama e escuta uma música. Só põe a música e deita e escuta a música. E vive aquele momento ali, entendeu? E, enfim, eu quis muito compartilhar isso com vocês. Porque, assim, esse episódio que eu ouvi foi um episódio que realmente me virou algumas chavinhas na minha cabeça, sabe? Assim, ele teve um papel muito importante, assim, transformou a minha mente. Mas realmente, eu falo, né, de sacanagem, mas realmente foi uma coisa que depois eu me peguei pensando muito, eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? Sobre o podcast em si, sobre essa frase, me marcou muito. Então, mais uma vez, para te lembrar, caso você seja assim como eu, suas pausas não precisam ser produtivas. Não precisam. As suas pausas precisam ser pausas. Seus descansos precisam ser descansos. E você precisa permitir que isso aconteça. Entendeu? Você precisa permitir que a sua pausa seja pausa, que o seu descanso seja descanso. E ter esses momentos, assim, né? Igual eu, graças a Deus, trabalhei muito para que hoje eu tivesse esse privilégio de não trabalhar muito e nos finais de semana também não trabalhar, porque durante a semana eu já não trabalho muito e nos finais de semana eu não trabalho. Então, eu sei que isso é um privilégio para mim, muitas pessoas têm horários muito restritos e enfim, e trabalham no final de semana e tal, mas assim, mesmo que você não tenha esse mesmo privilégio que o meu, organiza um dia, senta um dia, organiza a sua agenda e coloque, sei lá, 10 minutos que seja de descanso, para não fazer nada, para fechar o olho e fazer nada. E aí a cada dia que passa você vai, né, aumentando esse tempo e ter momentos seu com você mesmo, de nada, momentos de descanso, momentos de silêncio, momentos de paz. Se você não gosta de silêncio, tudo bem, põe a musiquinha, mas também aprenda a não estar desconfortável no seu silêncio e, enfim, viva ali aquele momento seu com você, ou seu com outro também, você pode descansar com o outro, né, igual o Heitor, né, vive falando. Então, deita na cama, sei seu namorado, sei seu marido, sua esposa, seu namorado, enfim, deita e faz nada, só vive ali aquele momento e sem tela também, o que é bom, muito bom. E, enfim, é isso. Eu peguei essa frase pra mim, adotei ela, vou fazer uma tatuagem delas. Mas eu queria muito compartilhar, porque eu sei que assim como eu, tem muita gente que também tem essa dificuldade, tanto para descansar, quanto para não fazer nada e de cobrança mesmo, de autocobrança, enfim. E eu acho que hoje em dia é o que mais tem, né? Mas é isso. É isso. Eu espero muito, muito que faça sentido para você. Eu espero muito que tenha chegado aí a um bom lugar e que, da mesma forma que tocou em mim, né, que foi realmente muito, muito importante pra mim, eu espero que tenha sido pra você também, e se não, tudo bem também. Estamos aí pra conversar potoca às vezes também, mas é isso, espero muito que tenha feito sentido. E é isso. Pra finalizar, como sempre, vou te pedir para que, se possível, você curtir aí esse episódio, me dá 5 estrelinhas, a avaliação aqui é muito importante pra nós. E se você puder também compartilhar, né, com seus amigos, sua família, nas suas redes sociais, me marca também lá no Instagram. Meu Instagram é Giovana Cunha, com 2 As no final, mas eu vou deixar aqui na descrição também. E se você puder também comentar aqui o que você achou, se faz sentido, se não faz, qual que é o seu ponto de vista a respeito. Eu vou ficar muito feliz em ouvir, quero muito que isso possa ser uma troca. E é isso, eu espero que você aproveite bastante o seu restinho de semana e o final de semana. Aproveite esse final de semana para dar uma pausa, para descansar sua cabeça, para fazer nada. E mais uma vez, vou relembrar e vou lembrar de novo. As suas pausas não precisam ser produtivas. Você não precisa ser produtivo o tempo inteiro. Você não precisa estar fazendo coisas o tempo inteiro para mostrar que é útil para alguém, para si, enfim.
tá bom? Então tá bom. Então é isso. Um beijo, um queijo e até semana que vem. Beijo, beijo.